Oi, sejam todos bem-vindos. Essa que é a primeira de uma série de conversas com grandes nomes do teatro e das artes em geral. Estou aqui hoje com Nayana Shimaro, do Psicoartes. Boa tarde, Nayana, tudo bem? Boa tarde, ouvintes. E essa semana a gente teve aqui em Uberlândia, aliás, nós estamos em Uberlândia num dia estranhamente frio, dia 10 de agosto de 2024, agora são 12 horas e 56 minutos aqui em Uberlândia, e estamos tendo a honra de receber para conversar com a gente um dos grandes nomes do teatro, não só nacional, mas internacional, e tivemos a honra de ver um dos espetáculos, o último espetáculo que ele dirigiu aqui no Brasil, Traidor, aqui em Uberlândia, na última semana, e trouxemos para conversar com a gente o grande Gerald Thomas. Gerald, oi. Boa tarde. Direto de Nova York. Você está um pouco... Estou aqui. Você travou aqui para a gente, mas ao vivo para vocês. Como é que está o clima aí em Nova York? Um calor miserável. Né? Aqui é verão, né? Aí é inverno. É verão, é verdade. Mas eu não estou ao avesso, eu sou assim mesmo. O clima é o inverso. Eu não sou. Eu estou um pouco rouco, vão me desculpar, mas é que eu passo o dia conversando com diversos países, então bom, enfim, eu estou um pouco rouco, basicamente é isso. Mas eu me viro aqui. É só, eu tenho que imaginar que vocês estão aqui num quarto adjacente, num berro, imaginando que vocês estão a 8.000 quilômetros de distância. É só isso. Perfeito. Eu soube, não, só interrompendo rápido, desculpa. Claro. O espetáculo foi fantástico aí, e a reação da plateia, o público de Uberlândia foi absolutamente maravilhoso, incrível. Poucas vezes, e não estou fazendo demagogia de jeito nenhum, mas a reação da plateia, que foi captada por vídeo e tal, até agora, que foi no fim de semana passado, até agora eu estou realmente emocionado. E fiz amigos virtuais, mas fiz, né? É fantástico. Então, parabéns para vocês. É incrível. Tenho pensado como que a internet pode nos ajudar a criar distâncias, mas também proximidades, né? E é muito legal poder estar conversando com você. Maravilhoso. Aproveitar já agradecer também ao movimento aqui do Uberlândia na Rota das Culturas, do Carlinhos Guimarães, que trouxe o espetáculo e tem trazido espetáculos fantásticos para a nossa cidade. Ele é vital ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Sim, e foi realmente um presente para Uberlândia pela primeira vez, né? Um espetáculo seu aqui. E espero que tenhamos outras oportunidades, inclusive de recebê-lo também, né? Eu estou quase me mudando para Uberlândia. Não seria má ideia. Não, eu de vez em quando olho a foto do Teatro Redondo, assim, eu faço uma tour pelo teatro. É lindo, é realmente lindo. Encantador. As pessoas falam de uma forma encantadora e tal. Eu já estou em contato com várias. É fantástico mesmo. É raro acontecer isso. É engraçado porque, olha, eu conheci um outro Brasil nesses últimos 7, 8 meses. Depois da estreia de Traidor, um dia eu vou contar essa história, depois que eu fui ejetado da produção, depois da estreia, 18 de novembro de 23, e eu comecei a dar workshops. Eu fui para o Piauí, e em Teresina eu conheci um dos grupos mais interessantes de pessoas da minha história, Arimatã Martins, Soraya e tal. O grupo que o Torquato Neto deixou ali, quando ele deixou o planeta Terra.
E eu fiquei completamente encantado com essas pessoas. E eu falei, meu Deus, olha que vida que existe fora do eixo Rio-São Paulo. Claro que eu já sabia disso, eu não sou idiota, eu viajo pelo Brasil há muito tempo, mas não nesse grau de intimidade, de envolvimento, sozinho, sem estar acompanhado do meu grupo de teatro, que a gente sempre acaba em si mesmando, ficando entre nós, né? E nessa ocasião, bom, passa um tempo, claro, acontecem as enchentes no Rio Grande do Sul, e eu me envolvo com o grupo de lá, tudo aqui de Nova York agora, o De Pernas para o Ar, e me envolvendo na campanha de ajuda e tal. Isso, no meio tempo, eu já me envolvi tremendamente com a Luciane Carvalho, no Mato Grosso, a poeta, poetisa, que maravilhosa, e foi promovida acho que diretora, que chama o cargo dela, da Academia Mato Grossense de Letras. E assim eu vou tomando conta do Brasil, de alguma forma, e agora Uberlândia. Então, é uma coisa incrível. É fantástico isso. Eu tinha, claro, relação com Minas Gerais, mas Belo Horizonte, né? A Ziraldo, os casamentos Bete Coelho, claro, e pessoas da minha companhia que eram de Minas Gerais. Enfim, falei, agora vamos. Mas legal que você já adentrou aí uma questão que eu queria trazer. Você, como um cidadão aí do mundo, né, já viveu em tantos países diferentes, né, e tem aí múltiplas nacionalidades. Queria mesmo saber de você, primeiramente, o porquê, né, da sua escolha de hoje estar em Nova York novamente, e o que você tem visto, né, de interessante no mundo das artes, coisas que a gente deve buscar ter mais atenção, né? Eu nunca saí de Nova York, eu sou daqui e nunca deixei de morar aqui. Então, paralelamente a Nova York, eu também, durante uma época, eu morei em Londres. A minha adolescência foi na Inglaterra, em Londres, e durante um período onde eu esbanjava dinheiro, eu morei nos Alpes Suíços, então era um pula-pula para lá. Eu nunca morei no Brasil, exceto entre 7 e 14 anos, vamos dizer assim. Quando eu ia ao Brasil depois, a produção me colocava em hotel. Então, não é por não querer morar no Brasil, questão de documentação, de papéis e coisas assim. E depois ter uma moradia a mais e pagar mais uma taxa de luz e de gás e tal, é problemático. Agora, então, morar aqui é central ao mundo e é onde eu comecei a minha vida teatral, no La Mama, com a Ellen Stewart. Teatro experimental é o termo que ela deu, foi cunhado pela Ellen Stewart, o teatro experimental off-Broadway era, na época, o mais corajoso do mundo, viver numa corda bamba mesmo. Beckett, de onde eu venho, ele não é daqui, claro, irlandês, e morava em Paris, mas esse pulo daqui, os voos são muito fácil, é uma travessia no Atlântico de 6 horas, então é mais central, o mundo do hemisfério norte no primeiro mundo é mais fácil, e eu me sinto bem, é um mundo aqui, e, enfim, é um mundo que me foi apresentado, entende? É uma cultura onde eu me sinto bem. Eu digo assim, eu não tenho culpa que meus ídolos são Muhammad Ali e Jimi Hendrix, não tenho culpa disso, mas ao mesmo tempo, são Hélio Oiticica, Tom Zé, Caetano, entende? Haroldo de Campos, a Tropicália também são meus ídolos totais. Eu tenho essa versatilidade, eu tenho essas várias raízes. Nelson Mandela, mas eu não sou da África do Sul, mas eu tenho essa versatilidade, eu tenho paixões em vários lugares, eu não sou obrigado a ser de uma única nacionalidade.
Legal, e é bacana você citar sempre essas várias referências, né, que te acompanham. E, logo, logo a gente vai ter, inclusive, uma pergunta sobre o Haroldo de Campos também, de um companheiro nosso que vai estar aqui participando, Muriel de Zopa. E a gente vê muito dessas referências, às vezes explicitamente, em outros momentos um pouco mais escondido, né, na sua obra, e especialmente no Traidor, que a gente acabou de assistir. E a gente vai pescando, né? Eu pude assistir 3 vezes, então a cada sessão que a gente vê, a gente vai pegando, né, mais essas camadas, né? E falou, olha, essa referência e autorreferências também, né? Do seu trabalho com o Nanini, do próprio trabalho do Nanini, né? Mas agora eu vou deixar a Nayana falar um pouquinho também. Bom, primeiro eu queria dizer assim que estou muito feliz de estar aqui nessa conversa e te escutar, Gerald, ainda mais você dizendo dessa conexão com Uberlândia que você está tendo nesses últimos tempos, né? Com o Traidor tendo vindo para cá. E aí eu queria mesmo já começar falando da peça, porque eu achei genial, incrível a maneira como foi construída, aquele cenário, ele ali, o personagem ali amarrado, e ele apresentou aqui na cadeira de rodas. E eu me lembrei de uma carta que o Dostoiévski escreveu na prisão para o irmão, dizendo que ele ainda tinha o mesmo corpo e o mesmo sangue para serem imaginados, colocados ali. E ele tinha a mente dele, né? Isso que ele queria dizer. E eu achei assim fantástico a maneira que, para mim, né, cada um vai ter uma interpretação. Para mim, a mente dele sendo colocada ali, a voz da consciência dele conversando com ele, aquelas memórias e o corpo amarrado. E aí eu queria saber mesmo, de curiosidade, como que foi sua construção, o que você pensou, o que o autor mesmo disso tudo pensou para construir. Bom, eu tenho algumas coisas a dizer sobre a produção, porque o que vocês viram, infelizmente, não é um reflexo. Quer dizer, a produção em São Paulo foi muito diferente, né? Para montar uma peça dessas, você precisa de muito tempo, não é um dia ou 2. Em Uberlândia não tem alçapão, então a cena me tira daqui, os meninos não mergulhavam, tinham que sair de trás do boneco, né? Então eles não saíam de dentro da terra, vamos dizer assim. Então Jonathan Swift, enfim, não era um espetáculo. Em primeiro lugar, a cadeira de rodas não era para ser, né? Ele explicou, o Nanini explicou mesmo. Foi por causa de uma operação e tal que ele teve que fazer. Então ele andava livremente. Então isso era já é um item, um issue, né, para ser lidado. E eu nunca vi esse espetáculo dessa forma. Eu não sei como é um espetáculo parado, falando. Eu conheço um espetáculo de teatro, não conheço um monólogo com eles em volta. Eu não sei como é. Não imagino, porque nunca foi filmado assim. Então, para mim, é uma incógnita total. Quer dizer, então a mente não é como, por exemplo, em Beckett, aquela vez que eu fiz com Julian Beck, em Nova York, ou no Rio, com Ítalo Rossi, que é só a mente, o corpo morrendo e a mente lembrando em 3 fases da vida o que aconteceu. Seria o corpo inteiro olhando para o corpo maior, o que teria acontecido entre a vida enorme e a vida pequena. Mais ou menos como Joseph Conrad, o Heart of Darkness, eu não sei em português como seria, a travessia no Rio Congo. Como é em português esse livro? Você sabe, Samu?
Heart of Darkness, o grande livro do Joseph Conrad, o horror, enfim, o livro que deu em Apocalypse Now, bom, enfim, vão tentar outra analogia. Bom, enquanto você faz uma travessia, uma viagem, você pensa em eu não sei quantas coisas ao mesmo tempo, né? Em números, 7, 8, 12, 18 coisas ao mesmo tempo. E nenhuma delas predomina. É impossível dominar um pensamento, fazer um pensamento dominar. Digamos que você quer que predomine uma coisa que seja... Você recebeu uma notícia péssima, você pega um automóvel, você vai a pé e você quer solucionar esse problema. A mãe está doente no hospital, alguma coisa assim. Mas você ouve a música que está tocando, você tem um trânsito para solucionar, o freio do carro, ou alguém que vai te roubar. E milhões de coisas acontecem no meio do caminho. E o cinto está te incomodando, a camiseta, o lenço, coisas te incomodam, a coceira na cabeça. E tudo isso acontece paralelamente, e tudo isso te traz alguma outra coisa, e ramifica outra coisa, e você pensa no texto que você tem que fazer, e tem uma ideia, você tira o bloquinho e escreve, e tudo isso acontece em meio quarteirão, ou 10 metros, ou 5 metros. Então, isso é um processo que chama fluxo de pensamento. James Joyce dava isso, trail of thought, alguma coisa assim. E isso é o sistema que eu chamo, desde o ano 2000, quando eu comecei a escrever Ventriloquist e todos os espetáculos desde então, que estão reunidos num livro que o Sesc publicou, chamado Circo de Rins e Fígados, que é o primeiro espetáculo que eu fiz com o Nanini, por acaso, chamado Action Writing, que é o escrever em ação. Eu vou escrevendo em qualquer lugar que eu estou, depois eu passo para o computador e vou filtrando pensamentos. Então, o que eu estava pensando no momento, eu levo para o ensaio e a gente vai experimentando coisas e filtra, e o que dá naquele momento certo a gente usa e vai jogando fora o que acha indevido, ou vai inserindo coisas que prestam, se é que eu posso dar essa palavra, resgatando outras coisas e trocando e tal. O fato é que o espetáculo tem um condutor que é a psicanálise de um homem preso em si mesmo. E se recusa a olhar no espelho. E quando finalmente se olha no espelho, encontra a imagem de si próprio, que não é aquele grande que está ali, mas é a imagem real de si próprio, que é a última cena. E fica chocado com o tamanho mínimo que ele tem. Que ele se considera grandioso o tempo todo. Cheguei, aplausos, aquela coisa toda, né? Ele se sente grandioso, traidor, KGB, vendo mesmo, enorme o tempo todo, rege, bar ali, aquela coisa toda, tudo. E quando ele se vê, ele chora, era comigo mesmo que eu estava falando. E ele se sente aquela coisa agigantada, porém presa, como Gulliver, né? Então, é uma peça paradoxal, como todas as minhas peças são paradoxais. Elas poderia abrir o pano e fechar o pano, abrir o pano e fechar o pano o tempo todo. Enfim, não é nem um pouco diferente do que eu fazia antigamente, e é muito diferente do que eu fazia antigamente. Essa é uma sintaxe do que eu fazia antigamente. Nossa, muito bom te ouvir.
Sabe uma coisa? Eu fico muito feliz, de uma certa forma, que a reação em todos os lugares, começando por São Paulo, que lá estreou, eu fiquei emocionado, estou emocionado. As pessoas me escrevendo emocionadíssimas com o texto, com a forma que o Nanini atua, o texto, representa o texto, e 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 o texto. E ouviram o texto, ouviram, e me reproduzem palavras do texto e críticas. Pessoas vão e veem de novo o espetáculo e reproduzem o texto. Porque antigamente não faziam isso, o texto era, né, um monte de palavras, verborrágico, não prestavam, e eu mesmo me emprestava a dizer, como Rainer Müller, é lixo de palavras. Não, não é. Esse texto é especificamente para ser dito, representado e classificado como uma das partes do teu corpo que está falando. E foi aceito dessa forma e está emocionando as pessoas dessa forma. Então, não que me surpreendesse, mas me surpreendeu. E está sendo assim em todas as partes do Brasil pelas quais passou. Tem uma senhora, uma mulher maravilhosa em BH que fala do carro. Ela faz crítica do automóvel. E ela saiu da peça, estacionou o carro em algum lugar e fez uma crítica. Ela fala no telefone. E ela falou maravilhas. Eu não sei como é que foi parar em mim. Marca o meu nome e para ali. Eu ouvi e falei, nossa, ela entendeu tudo. Não entendo nada, não entendo uma peça de automóvel, acabou essa história. Agora entendem tudo. Entendi. Não entendi uma peça de automóvel. Agora só o ator principal não entende, porque todo o resto entende. Entendi, fiquei emocionada com isso. E, de repente, ela chora no carro ali. Nossa, que loucura. E ela vai se... E tem garotos, assim, em São Paulo tinha um garoto de 18, 19, 20 anos, que nunca tinha visto nada, evidentemente, pela idade, e faz também online uma coisa e vai devagando. Isso, para mim, é a coisa mais importante. Não importa se ele é fã ou não é fã, importa que pegou, fisgou, o teatro fisgou ele nesse momento. Então, não pode ter nada melhor para mim, né? Aqui em Uberlândia, nós temos algumas pessoas comentando bastante também. Já vi uma publicação, né, de um texto, acho que você, inclusive, republicou. Eu publiquei. E hoje saiu um texto de um parceiro nosso também, que também vai te mandar uma pergunta daqui a pouco, que é o Igor, do Simanca. E ele publicou e pediu para depois eu te passar o link. Vou te enviar o texto dele. Tá? Tá. E a gente quer te escutar mais, mas eu vou dar a voz aqui para outras pessoas, né? O Muriel te mandou uma pergunta. Vou apresentar aqui a pergunta dele para você. Gerald Thomas, saudações Samuel Giacomelli. Eu gostaria primeiramente de dizer que é uma honra estar aqui, figurar nesse lugar com vocês. Muito feliz, obrigado pelo convite. Eu acredito que seja chover no molhado, mas eu gostaria de ressaltar para o Gerald a relevância do seu trabalho para as nossas vidas, o quão significativa é a sua contribuição, não só para o teatro, mas para a cultura brasileira em geral. Eu tive a oportunidade de assistir ao Traidor, de experimentar o Traidor, o que diz muito. Esse tecido do trágico, essa aula sobre a noção de hamartia, do erro, do grande erro do herói grego, enfim. Trabalho magnífico, parabéns ao Gerald, parabéns ao Nanini, parabéns a toda a equipe. Meu nome é Muriel Desopa, eu sou professor de filosofia e de grego ático, grego antigo, e a pergunta é a seguinte: quem conhece minimamente a biografia, a vida do Gerald, tem ciência da reverência que ele sempre nutriu e sempre fez questão de divulgar em relação aos grandes nomes da nossa arte em geral.
Nesse sentido, Gerald, eu queria que você discorresse um pouco, e eu acredito que seja algo do qual você não tem ainda se cansado de ressaltar, de falar. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua convivência com o seu dia a dia, com a intensidade do seu convívio com aquele que talvez tenha sido, aquele que foi um dos nossos maiores pilares da cultura brasileira, que é Haroldo de Campos. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua convivência com Haroldo, com o nosso grande mestre, com o grande poeta concretista. E é isso. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Agradecer pelo convite, Samuel. Agradecer, Gerald, pela disponibilidade, dizer que é uma felicidade muito grande poder compartilhar isso com vocês, estar aqui com vocês, ok? Um beijo no coração, um abraço. Parabéns, Gerald. A gente se vê. Adorei a pergunta. Adorei a pergunta e deixa eu só pegar um livro rapidinho, não chega a ser uma ausência, mas vai ilustrar isso que ele falou. Espera aí, um segundo. Pronto, está aqui. Pronto. Haroldo e eu. Talvez eu fique bastante emotivo falando sobre o Haroldo. Não tem como não ficar emotivo. O Haroldo ele é ainda. Tem várias pessoas que eu não me conformo que tenham morrido. Contaram Caligares, Gal, Haroldo. Haroldo morreu no dia da estreia de Tristão e Isolda, que eu fiz. E, enfim. O desnudar de uma palavra em qualquer idioma que seja, em sânscrito, em hebraico, em aramaico, em português, em aragonês, é uma coisa que pouquíssimas pessoas conseguem fazer, e Haroldo era um deles, um dos poucos. James Joyce era o outro, o Ezra Pound também. Enfim, e desnudar uma palavra significa, muitas vezes, conseguir desnudar a alma humana, enxergar o ser humano em sua totalidade. E conseguir, então, construir um repertório e um vocabulário de palavras desnudadas é um milagre. Quer dizer, e esse ser aqui de bonezinho é esse cara. Então, eu convivia com um cara que me escrevia de qualquer parte do mundo e produziu os meus livros, editou meus livros, me deu peças e escrevia críticas, páginas e páginas e páginas a respeito da minha obra, que quando eu lia, eu falava, ele viu coisas nas minhas peças que eu não via. Ele me abria os olhos sobre coisas que eu tinha feito, que eu mesmo não via. E eu tinha que... Ele falava, senta aqui, senta. Ele falava muito rápido, engolia. Eu tenho várias entrevistas no meu site com ele, claro, sobre Goethe, sobre os vários aspectos de Goethe, e sobre Joyce, e sobre as paixões dele, né? E como eu sabia discutir sobre Goethe e sobre Joyce, eu era um prato cheio para ele e ele para mim. Então, a gente ficava horas e horas e horas falando sobre esses dois, né? Às vezes, inclusive, na língua nativa de tanto um contra o outro, em irlandês, em inglês, irlandês, e o outro em alemão. E ele sabia as duas línguas nativamente, que é incrível para um brasileiro paulista, baianês, como ele. Então, Haroldo de Campos é uma... Eu não sei ainda falar sobre ele, a não ser... Ele está ao vivo? Essa pergunta foi ao vivo ou está gravada? Não, essa foi gravada. Porque eu acho que essa pergunta devia ter subdivisões, assim.
falar o que sobre Haroldo? Porque eu adoraria continuar falando sobre Haroldo, mas tem tantos aspectos. Eu posso falar, por exemplo, do Haroldo moleque. O Haroldo moleque era o Haroldo no Rio comigo. Eu estava montando uma peça dele que tinha sido escrita 2 anos antes de eu nascer. Eu fiz a premiere, chama Graal, o retrato de um Fausto quando jovem, e no Rio, com os alunos da Casa de Arte das Laranjeiras, os alunos de interpretação, e eu botei a Beth Coelho lá para salvar um pouco a situação. Mas de lá saiu Camila Morgado, Bruce Gomlewski e tal. Então, e o Haroldo estava ali comigo e tal. E queria jantar no Lamas. O Lamas é um famoso restaurante meio botiquim, onde Getúlio Vargas comia no Lago do Machado. E ele era diabético, não podia comer porcaria, mas ele não fala nada para Carmen, não fala nada para Carmen, não, e entupia a cara de doces e tudo que ele não podia, e vinho e tal. E era carregado por mim de volta para o hotel. E o hotel dele era o hotel, a gente oferecia o melhor hotel, ele queria ficar no meio da, perdão a palavra, da putaria, na rua Senador Dantas, no centro da cidade. Esse era um moleque que aos 70 e poucos anos virou, eu tenho 70 agora, na época ele tinha 70, mas era um senhor, barba branca, ele virava um garoto, virava um garotinho, e era uma delícia ver ele, vê-lo como um garotinho colocando as manguinhas de fora e tal. E a gente vivia apavorando e enojando todo mundo que convivia com a gente, porque a gente vivia de trocadilhos, os mais baratos, os piores trocadilhos. Todo mundo, oh, não! Mas era isso que divertia a gente. Muito bom. Vou, então, seguir aqui com um próximo vídeo que foi enviado pelo nosso amigo Igor. Deixa eu só falar uma coisa. A gente fazia uma vez por ano o Bloomsday, né? O dia do Joyce, do Ulisses, né? Num pub em São Paulo, chamado Finnegan's, não podia deixar de ser, né? Você via Guinness. E quando estava muito ruim, a gente tinha um código um para o outro. Isso está virando Doomsday. Para quem sabe, Doomsday é o dia terrível, o dia do horror. E Finnegan's Wake tem várias interpretações. Wake é funeral e também é acordar. E Finnegan tem várias interpretações, como o final, ou pode ser a barbatana do tubarão, pode ser o velório da barbatana do final, enfim, muita coisa. É por isso que ele é o James Joyce. E o código entre nós era o wake também pode ser o acordar, né? Awake. E eu falava para o Haroldo, this is not Finnegan's wake, this is Finnegan's asleep. Então, a gente, essa leitura, que tinha várias pessoas do Finnegan's Wake, estava indo dormir. Aí ele entendia e botava o livro debaixo do braço, ele era o primeiro a levantar, e todo mundo levantava junto. E era o fim da leitura. Esse era o nosso código. Então, nós tínhamos a nossa leitura. Muito bom. Yep. A gente era... Enfim, é tão triste. Deixa eu falar. A gente consegue ver, é palpável, né, a relação que você teve com ele. Vendo você falar, é tocante, realmente. No Instagram... Mais do que uma amizade. No Instagram, poucos dias atrás, eu publiquei 2 trechos de um bate-papo que eu tinha com ele. Há uma semana, um trechinho pequeno. De repente, a gente até utiliza aqui na edição, coloca para ilustrar. É bom, é legal. Ilusão
que levam os sujeitos à ruína. Entende? Eu tava pensando, antes de vir para cá, a gente já se conhece há muitos anos, né? Há uns 15 pelo menos, a gente já foi parceiro em teatro. Você escreveu as coisas mais lindas sobre o meu trabalho que eu posso imaginar. E eu estava pensando, como que eu faço... Eu sei fazer introdução a várias pessoas, menos a você. Porque como é que se descreve o pai de toda uma cultura, o mentor absoluto de 3 ou 4 gerações de criadores? Você fez chover em cima da criatividade brasileira. Ao mesmo tempo você... Em Morte, lembra? Em Morte. E ao mesmo tempo, desde Caetano Veloso, Hélio Oiticica, Glauber Rocha, eu, Arnaldo Antunes, temos você como referência única. Quer dizer, você é o nosso único verdadeiro pai. Mas eu também me lembro que Derrida falou que quando ele crescesse ele queria ser você. Falou que eu já tinha, quando ele chegava lá eu já tinha estado. Eu traduzo dessa maneira. E eu digo assim, ao mesmo tempo você é esse incrível inventor, transgressor. Não dá para falar que você é poeta concreto, porque isso você já foi, você já digeriu, já jogou fora. Já chamava o Picasso de cubista. Exatamente. Não que me compare com o Picasso. Mas aí você traduziu a cena de origem, você traduz do chinês, você traduz do russo. Claro, imobilizar no tempo o autor, claro. Pound de imagista. Não, é imagista, eu serei para sempre o é imagista no momento do imagismo, ele é o grande inventor do imagismo, mas é o grande poeta épico. Mas esses estigmas acabam ficando. Acabam ficando. Futurista. Agora, eu digo assim, Menefrevo, pouco me importo. Quer dizer, eu aprendi uma coisa. Eu não vou ficar perdendo tempo lendo a certa crítica de jornal que é feita por amadores. Eu não quero só conversar com amadores. Se um professor de grego, um jeito que eu respeito pelo conhecimento que tem, me faz alguma observação sobre a minha tradução, elogia, mas aqui e ali pode fazer alguma restrição, é interessante, me enriquece, eu posso utilizar aquilo futuramente. Agora, se vem um jornalista, tem tantos aí, esses são geralmente jovens, mas de uma juventude assim, agressiva, cuja cultura ele é assim, breves resumos de revistas que eles e começam a ditar regras sobre tudo. Né? Mas te atacando eles ficam famosos, eles entram na história, eles entenderam isso. E eles, tendo um lugar, o jornalismo desse tipo de jovens, se eu tenho tentado a falar na palavra fedelhos, né, é um jornalismo agressivo e super poderoso, eles se consideram onipotentes. Eles dominam tudo, eles falam sobre tudo, sobre qualquer coisa. Se você publicar um livro traduzido do javanês, o cara tem vai lá te criticar. Você não sabe uma palavra. Né? Então eu já tive. Eu não vou perder tempo com isso. Mas você jura que não te afeta? Agora, às vezes aborrece, não pelo ataque, pela safadeza que você deslumbra num sujeito que se aproximou às vezes de você, todo meloso, e depois te dá uma facada nas costas. Né? Ainda pensando nos professores culturais, aí fiz aquele cara lá que está pensando, eu dei uma porrada e ele vai ficar. E esse termo chateação, como é que ele te afeta? Você fica. Não, às vezes te dá uma certa revolta de ver o descaramento, a disfarçatez de certos impúberes que estão por aí. Né? O problema de puberdade é difícil, intelectual existe também. Vou dar a voz agora, então, para o Igor de Simanca, que, inclusive, a ideia era que ele estivesse aqui com a gente presencialmente, mas ele não tinha como. E a ideia inicial partiu, inclusive, dele, que foi ele que, inclusive, me repassou o vídeo da coletiva com o Nanini, né, que você tinha me pedido, e aí ele me deu a ideia, por que a gente não conversa com o Gerald também? Eu falei, caramba, né, por que não? Já estamos aqui em contato, né? Então, muito obrigado, Igor, e agora a voz é sua. Oi, Jared, aqui é o Igor, eu falo de Uberlândia e tem um canal que chama Simanca. Para mim é um prazer estar aqui com o Samuel, podendo conhecer um pouco mais do seu trabalho. Parabéns pelo espetáculo, eu fiquei muito impressionado. E eu tenho uma pergunta que é o carro-chefe das minhas entrevistas, porque eu também trabalho a inclusão junto com a cultura e com a arte. Então, eu trabalho a inclusão com a cultura e com a arte porque eu sou uma pessoa
tida como pessoa com deficiência. E esse termo é um termo, ao meu ver, muito pejorativo, que impede o desenvolvimento humano, né? Ou diminui, retarda o desenvolvimento humano. E eu troco esse termo por singularidade, porque todos somos únicos, todos somos singulares. A gente pode ser singular de comportamento, psicológico, emocional e física, ou todas juntas. Eu sou gordinho, baixinho, falo muito e manco, né? E eu gostaria de saber uma coisa que é só do Jared. E se você tem alguma história para compartilhar com a gente sobre uma pessoa singular, o que você ensinou, o que você aprendeu com ela. Desde já agradeço o seu tempo, essa oportunidade de conversar um pouco com você. Agradeço mais uma vez o Samuel. Samuel, muito obrigado por essa oportunidade. Fica com Deus. Até a próxima. Bom, eu sempre fui tratado de uma forma estranhíssima, especialmente no Brasil. Estrangeiro no Brasil não é bem tratado, principalmente na década de 60, não, principalmente no Rio de Janeiro. Não se tinha a cultura do estrangeiro, do garoto estrangeiro no Brasil. Então, a gente era singularizado pelos outros. Não cabia em grupo nenhum. E depois, mais tarde, quando adolescente, eu tive uma relação com Edward Sica, né? E isso, então, eu me sentia mais próximo das travestis na Galeria Alaska, por exemplo, do que com... Aos 13 anos, eu cabia mais nas travestis da Galeria Alaska do que com garotos de 13 anos, por exemplo. Então, essa era a minha singularidade. Eu já estava discutindo Marcel Duchamp no grupo de Ivan Serpa, que era o meu professor na época, do que... Eu não cabia em ambiente nenhum. Eu cabia no ambiente de pessoas de 30 anos e que eram considerados marginais, como dizia o próprio Hélio. Marginais no sentido de seja marginal, seja herói, não é marginal no sentido de bandido, é marginal da sociedade, como Jean Genet, sem ser o ladrão, sem ser o Jean Genet ladrão, o marginal do balcão do Jean Genet, o marginal da sociedade. Então, a singularidade é essa. Eu sou um marginal da sociedade. Na medida em que o artista é um outsider da sociedade. Tem que ser, não pode pertencer à sociedade para ser artista. Você tem que estar na frente, ter experiências que a sociedade não tem, para poder falar de coisas que acontecem lá na frente, perigosas, inclusive. Você tem que sofrer coisas perigosas para poder falar sobre elas. Você tem que se colocar no lugar de risco para poder reportar desse lugar. Você tem que se colocar, colocar o teu corpo e a tua mente em um lugar perigoso. Eu fiz isso em várias épocas da minha vida e faço ainda. É uma cabeça e um corpo enfim, eu não sei o que você tem a dizer. Esse é o meu modo. É isso que eu ensino no workshop. Você é artista, tem certeza? O que é que você tem a dizer? Por que você se coloca nessa posição? Você tem certeza que você tem alguma coisa a dizer? Por que você merece o palco? Você está num lugar elevado? Por que você merece estar num lugar elevado? E olhando e dizendo alguma coisa para uma plateia de 400, 800 mil pessoas que estão no escuro,
que você fez para merecer isso? Você inventou? Você revolucionou? O que você fez? E para você revolucionar, inventar alguma coisa, você tem que ter a coragem de entrar numa floresta escura, metaforicamente, e meter um pé na lama e outro na merda. E isso é perigoso. Eu me lembrei da atriz Lucas. Eu não estou te ouvindo, meu amor. Não, você está falhando a voz. Está falhando minha voz? Não, agora não. Agora está melhor. Eu lembrei da atriz que interpretou Dercy Gonçalves na peça Eu Nasci para Ser Dercy, que ela, numa entrevista com a gente, a Grace Janucas, ela disse que é dos inadequados o reino da originalidade. E a Grace é ótima, a Grace é maravilhosa. E é isso que você está dizendo, importante essa posição, né? O que eu estou passando, quais efeitos que eu estou causando no meu público. Né? Muito, muito bacana essa resposta. Eu posso já emendar com a minha pergunta, Samuel? Sim. Eu faço essa pergunta para artistas e pessoas envolvidas com a cultura, Gerald, e as pessoas podem responder da maneira que quiserem, uma primeira coisa que vier à cabeça, uma memória, uma virada de chave na vida, alguma coisa que você carrega consigo. E a pergunta é uma escolha, né? O que você nunca vai esquecer na vida? O que você escolhe compartilhar com a gente? Tanta coisa. Eu tenho uma parte da minha autobiografia onde eu digo eu sempre tive no lugar onde a merda foi jogada no ventilador. 11 de setembro, eu estava lá vendo. Um muro de Berlim caiu, eu estava em Berlim vendo o muro cair. Eu sempre tive no lugar, não sei porquê, eu sempre tive no lugar X, onde a latitude e a longitude se juntavam. Não sei muito bem porquê, mas é um fato. E eu tive em Woodstock, eu estava no Tennessee quando o Dr. Martin Luther King foi assassinado, então eu sempre tive num lugar-chave quando as coisas aconteceram. Escrevi 16 speeches para o Barack Obama, então o dia 20 de janeiro de 2009 eu estava ali na plateia do dia mais frio em Washington, o dia mais feliz da minha vida, quando Barack Obama tomou posse, o dia mais feliz da minha vida, se eu posso usar o termo feliz. Então, mas o dia que eu jamais vou esquecer na minha vida, talvez seja a posse do Obama. A primeira posse em 2009 e a segunda posse também. Agora, por exemplo, voltando à questão da Grace, ou, por exemplo, da Dercy, é que o público, o ser humano, tenta corrigir os defeitos, né? Plástica, se maqueia, todo mundo tenta ser perfeito. Quando a gente se apaixona por uma pessoa, a gente não se apaixona pela beleza, pela coisa certinha, a gente se apaixona pelos defeitos da pessoa. Ninguém entende isso até hoje. A Gestalt são os defeitos, não são as perfeições, nunca. Então a pessoa fala um pouco com a boca torta e a gente se apaixona pela boca torta. Não é pela boca certa, nem por nada. Então, respondendo, eu acho que o nome dele é Igor, Igor. Isso, Igor. As singularidades é que importam, entendeu? É incrível. Mas a gente se apaixona pelas singularidades, não pela generalização das coisas. A gente está pouco se importando pela massificação das coisas, pelas calça jeans que todo mundo usa, tá cagando e andando para isso. Todo mundo tenta se massificar ao máximo, né? Mas é a diferença que movimenta, né? A diferença é claro, é isso. Mas aí você tem que ter uma coragem para sobressair. Claro que 8 bilhões de pessoas no planeta não conseguem sobressair. Se você falar isso na China, vão rir de você, né? Porque todo mundo é igual. No Japão, no metrô, todo mundo igual. Agora, o máximo possível que você consiga, né,
apimentar e salgar a tua personalidade, eu sei que é difícil, mas olha isso aqui. Isso aqui, com 13 anos, já estava. Eu vou, de novo, pegar um livro meu. Eu tenho provas de como eu era. Ó, isso aqui era eu com. Opa. Isso era eu com. Oh, meu Deus! Eu com 13. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu com 13. Deixa eu ver. Eu não estou conseguindo, eu estou no celular. A imagem está um pouco difícil. Vou dar um jeito, peraí. É a luz, né? É o reflexo da. A imagem de baixo é um pouco mais visível para a gente. Bom, a de baixo é quando eu conheci a Gal, com 15 anos. Aqui dá. Depois você puder tirar uma foto e mandar para a gente, e aí a gente insere a foto. Eu mando todo o encarte de desenhos. É um PDF. Mano. Legal. Tá. Desculpa. Enfim. Singularidade. E isso é encaixável no singularidade. Enfim, é isso. Legal. Eu já ia finalizando, mas como você trouxe essa lembrança, né, da posse do Obama, e a gente está em ano eleitoral, né, presidencial aí nos Estados Unidos, queria saber um pouco também como que você está sentindo isso, e aí a gente vai encerrando esse momento. O que é esse momento? Ai, meu Deus, esse momento é terrível, terrível, terrível. Enquanto existir uma pessoa, não é uma pessoa, é um monstro, é uma coisa horrorosa. Eu não vou pronunciar o nome, mas todo mundo sabe quem é. Eu estou muito feliz com o fato da Kamala Harris vai tentar o máximo, né, claro, e eu sou 100% membro do Partido Democrático, e graças a Deus o Biden saiu na hora certa e apontou ela, e ela, infelizmente, apontou o Waltz, bobagem, mas, enfim, eu entendo, porque tem que ter um homem branco ali, né? Mas eu não sei se eu vejo muita... O povo é burro, né? Esse povo é burro, armado, estúpido, preconceituoso, idiota, e, infelizmente, não sei se sou otimista, não sei. Tivemos um respiro de 4 anos e agora não sei, não. A máquina de mentiras e a máquina de fake news infelizmente, uma realidade. E é assim que eu estou sentindo. Você perguntou como eu estou sentindo. Sem palavras, é impossível descrever temor e terror ao mesmo tempo. É o que eu estou sentindo. E esse retorno do fascismo mundialmente é algo assustador. Da França não aconteceu, não é? Na Inglaterra votou-se Labour e não, né? Então existe uma balança que está sendo derrotada, quer dizer, a esquerda está vencendo tanto na França quanto na Inglaterra. Temeu-se o pior na França, tanto é que Macron marcou uma eleição, Le Pen não ganhou, e na Inglaterra os Tories foram derrotados. Assim. Então, existe, na Europa, quer dizer, graças a Deus, houve um swing, né? Graças a Deus, inesperado. Agora aqui, vamos ver até novembro o que vai acontecer. Vamos torcer pelo melhor, né? Mas com poucas esperanças. Poucas esperanças. Difícil. Pode ser que da próxima a orelha chegue mais perto do corpo. Essa orelha é grande. Pode ser que da orelha o próximo seja o olho, eu não sei. É terrível. Não se pode falar isso nunca, porque o ser humano é o ser humano, enfim. É terrível, mas eu
eu não torço para nenhuma arma, nunca, mas é verdade, eu não torço mesmo. Mas para quem advoga a favor da arma, eu só posso torcer para uma arma. Enfim, é isso. Bom, Haja vamos arte então. suportar a realidade. Como? Não entendi. Haja arte para a gente suportar a realidade. Haja arte. E a arte está voltando com força total, né? Legal, né? Muito bom. São as forças que vão tendo que se opor, né? A esse terror. Terror. Terror é a palavra. Maravilha, Gerald. A gente já conversou mais de 50 minutos. É muito bom te escutar, é muito bom ter você conversando com a gente, trazendo essas várias referências que você carrega consigo. A gente queria conversar mais, mas quem sabe numa próxima oportunidade, quem sabe te aguardamos também aqui na nossa cidade, para você conhecer nossos teatros e nossas cachoeiras. Opa, adorei. Prazer te receber aqui. Obrigada, Gerald. Estou à disposição, vocês têm... Eu vou mandar o meu e-mail também para vocês. Obrigada. Perfeito. E obrigada, ouvintes. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. E em breve voltaremos com mais novidades. Beijão. Beijão, Gerald. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O Conversas Líquidas é um projeto da Cia Líquida de Teatro com Samuel Giacomelli e Nayana Shimaro. Lembre-se que você pode assistir a essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube e também escutar nas principais plataformas de podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Curta, compartilhe e comente o que achou dessa conversa. E queremos ouvir você. Diga nos comentários quem você gostaria de ver nas nossas próximas conversas. E seja nosso próximo colaborador com suas perguntas para os nossos convidados. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!